A torre cresceu, e com ela algo em nós também mudou. No começo era apenas um ponto de referência. Depois virou o centro de tudo. As decisões passaram a ser tomadas ali. As reuniões aconteciam à sua sombra. Os caminhos sempre levavam de volta ao mesmo lugar. Já não se falava em partir. Não porque fosse proibido, mas porque já não fazia sentido. A torre nos mantinha juntos. E aquilo que mantém unido também começa a aprender. Com o tempo, o esforço deixou de ser apenas coletivo e passou a ser exigido. Havia metas, alturas a alcançar, prazos implícitos. Já não se tratava de segurança, tratava-se de continuidade. Cada novo nível erguido reforçava a sensação de que estávamos construindo algo maior do que nós mesmos. E isso produzia orgulho. Um orgulho silencioso que cresce quando tudo funciona e ninguém vê motivo para questionar. A torre passou a nos definir. Quem éramos, onde estávamos, o que o mundo enxergaria ao olhar para nós. Enquanto isso, o céu permanecia no mesmo lugar, imutável, silencioso, e pela primeira vez desde o recomeço não sentimos falta de ouvir nada. A torre respondia. Houve um momento em que ela deixou de ser apenas construída e passou a ser observada. Não por nós. Do alto, a cidade parecia organizada, unida. Tudo funcionava. Ainda assim, algo não se movia junto com os tijolos. Enquanto nossas mãos subiam, o céu permanecia no mesmo lugar. Foi ali, quando o caminho já estava definido, que o olhar se voltou para baixo, não para destruir, nem para interromper de imediato, mas para compreender a cidade, a torre, não como obra, mas como direção. A torre já não crescia apenas em altura, crescia em significado. Cada nível erguido comunicava algo que não precisava ser dito em voz alta. Estávamos fazendo o que não havia sido pedido, e fazíamos sem buscar orientação. O céu permanecia acima, mas já não era procurado em oração. Era confrontado pela construção. Não perguntamos se aquele caminho era correto. Seguimos, como se o esforço conjunto pudesse ocupar o lugar da presença. Como se alcançar o alto fosse suficiente. Ali estava o ponto. Já não queríamos ouvir. Queríamos comprovar. Comprovar que podíamos permanecer sem depender. Existir sem nos dispersar. Avançar sem esperar resposta. E Deus viu isso. Não como desafio direto, mas como ruptura. O que ele havia ordenado era espalhar. O que estava sendo erguido buscava permanência. O que ele havia pedido era confiança. O que crescia ali era controle. E nenhuma obra, por mais alta que seja, substitui a obediência. Ainda assim, Deus não agiu de imediato. A torre continuava ali, erguida como resposta humana a uma ausência que nunca existiu. O céu não havia se fechado, a voz não havia se calado. Mas o homem já não o procurava. Construir parecia mais seguro do que confiar. Deus viu que aquela unidade, se permanecesse daquele modo, não conduziria à vida. O problema não era o que estavam fazendo, era por que estavam fazendo. Quando o homem tenta alcançar o céu sem relação, o céu deixa de ser encontro e passa a ser conquista. E isso precisava ser interrompido, não para humilhar, não para punir, mas para salvar o que ainda podia ser salvo. Então Deus tocou no ponto mais sensível da construção, no entendimento. As palavras começaram a se separar. O que antes era comum deixou de ser compartilhado. O que sustentava a obra começou a ruir por dentro. As vozes se confundiram, as intenções se desencontraram. O esforço perdeu direção. Já não havia como avançar juntos. Ali, no meio da obra inacabada, o homem foi forçado a perceber que nenhuma estrutura substitui a comunhão. A torre ficou, mas o propósito se perdeu. Aquilo que havia sido construído para evitar a dispersão acabou provocando exatamente o que se temia. Os povos se espalharam, as línguas se multiplicaram, a terra foi preenchida. Não pelo desejo humano, mas pela correção divina. Babel ficou marcada não como o lugar onde Deus foi desafiado, mas como o lugar onde Deus interveio, antes que o coração humano se perdesse por completo. Porque Deus não confunde para afastar, Ele confunde para impedir que o homem se afaste mais do que consegue voltar. A história da Torre de Babel não é sobre uma torre. É sobre o momento em que o ser humano passa a acreditar que pode fazer muita coisa sem precisar de Deus, sem sua orientação, sem sua direção. Como um filho que cresce e aprende a andar, aprende a escolher caminhos e em algum momento decide seguir sozinho. O pai observa, ensina, avisa, mas respeita o passo do filho até o ponto em que o caminho deixa de ser aprendizado e passa a ser perigoso. Há estradas que o pai não impede, e há outras que ele interrompe.
Não por controle, mas por cuidado. Babel foi esse momento. Não quando o homem começou a construir, mas quando decidiu continuar mesmo sabendo que esse poderia ser um caminho sem volta.